Graça e paz, amados. É uma alegria muito grande estar aqui para transmitir um vídeo de excelente qualidade para edificar a sua vida. O tema de hoje é que o objetivo de Deus é o nosso crescimento. Deus não quer que eu e você fiquemos estagnados, sem avançar, sem crescer, sem prosperar, porque isso faz parte da estratégia de Deus para nós. Eu vou ler um versículo da palavra do Senhor, em seguida eu vou orar para dar início à gravação do nosso vídeo de hoje. Efésios capítulo 2, eu vou ler só o versículo 11, mas nós vamos até o 16 na hora que eu for explicar para você. E ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler. Senhor, eu quero declarar que eu preciso de mais, que o Espírito Santo do Senhor venha a me capacitar com o sobrenatural, para que eu possa comunicar essas verdades aos meus irmãos, de maneira tal que todos possam entender, compreender e serem edificados. Concede, Pai, a cada um daqueles que nos assistem, um espírito de revelação e um espírito de sabedoria, no pleno entendimento da palavra de Deus. E a Ti, neste momento, damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quando Jesus andava aqui pela terra, ele detinha em si mesmo uma graça completa que englobava os 5 ministérios da igreja. Porém, a partir do momento que Jesus passou aos céus, ele pegou essa unção única que ele tinha, quebrou em 7 pedaços e deu a cada um, 5, perdão, dividiu em 5 pedaços e deu a cada um uma pessoa diferente, para que ninguém se orgulhe e achar que tenha todos os dons. Enfim, Deus repartiu esses dons para edificar a sua igreja. Então, ele diz aqui no início, ó, e ele designou alguns para apóstolos. Apóstolo é um dos dons ministeriais. 2, profetas. 3, evangelistas. 4, pastores e mestres, que é o 5º. Isso ele deu para a igreja um presente maravilhoso. Para quê? Porque a partir do momento que ele subiu aos céus, a igreja dele aqui na terra precisaria ser edificada. E a única maneira, queridos, de uma pessoa ser grandemente edificada é se ela se submeter a esses 5 ministérios que nós acabamos de ver aqui. Então, o ministério evangelista é aquele que sai para ganhar vidas para Jesus. É um ministério importantíssimo que Jesus estabeleceu aqui na terra. Porém, depois que as pessoas são evangelizadas, elas precisam se organizar. E para isso nós precisamos dos outros dons, como, por exemplo, pastores, que vão cuidar das ovelhas, mestres, que vão ensinar a palavra, profetas, que vão trazer direção, vão trazer rumo para o povo, e 5º é o apóstolo, que vai edificar todos esses dons, que vai organizar a igreja, que vai abrir novos trabalhos, que vai realmente organizar a parte eclesiástica da igreja. Então, para que uma pessoa que nasceu de novo agora venha ter um crescimento maravilhoso, o que Deus espera de cada um de nós, essa pessoa precisa receber ministração desses 5 dons, para que ela não fique deficiente em nenhuma área, mas para que ela seja uma pessoa integral, uma pessoa completa, uma pessoa que navega pelos 5 dons ministeriais que Deus deixou para nós. Agora, qual foi o propósito pelo qual Deus deixou esses dons? É simples, aqui ele diz, ó, com o fim de preparar os santos, você e eu, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé,
do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Observe o meu raciocínio. Quando alguém nasce espiritualmente, é comparado como se ele nascesse biologicamente da mamãe. Então ele é um bebê, ele precisa, acima de tudo, de cuidados especiais, alimentação, troca de fralda, carinho humano, mas acima de tudo, acompanhamento de um pediatra, para que essa criança cresça com saúde, que ela cresça em graça, estatura, sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Agora, a criança vai sair, nessa fase ela precisa muito do leitinho, leite espiritual, conforme 1 Pedro 2:1. Recebei avidamente o genuíno leite espiritual, pelo qual vai lhe dar crescimento para a vida espiritual. Bom, depois que a pessoa sai da fase de bebê, ela entra na fase de criança, de menino. Aí Paulo fala, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, vivia como menino, mas quando eu cheguei a ficar moço, adulto, larguei mão das coisas de menino. E aqui há um paradoxo, que tem pessoas que nunca querem deixar de ser crianças, então elas vão ficar verdadeiros bebês espirituais. Aí depois vem a fase jovem, e a Bíblia diz, jovem, eu vos falei porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Então depois da fase de jovem vem a fase de adulto, e aí vem a última fase, que é a fase da plenitude da estatura de Cristo. Não somente uma estatura física, mas principalmente uma estatura espiritual. Então perceba que há uma preocupação do Senhor em nos trazer da fase de bebê recém-nascido a o conhecimento. Olha o que ele diz aqui, que esses dons foram dados à igreja para preparar os santos para a obra do ministério e para que o corpo de Cristo seja edificado com saúde, com vigor, até que, meus irmãos, eu acho essa palavra aqui muito forte, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o crescimento espiritual ele tem várias fases e você não pode se deter em uma fase. Você tem que estar apto a mudar de fase. Por isso que eu digo que Deus é um Deus de movimento. Ele não quer que você fique paradão. Não, ele quer que você esteja sempre se movimentando para alcançar os altos propósitos que ele tem para nós. E a função desses dons é preparar pessoas para dar continuidade a outro discipulado de outros discípulos novos, porque a igreja não pode parar. A igreja é um corpo em movimento, então ela precisa ter sempre pessoas dispostas a ensinar a outros, que por sua vez vão estar dispostas a ensinar a outros. É o que o Paulo falou para Timóteo, aquilo que de mim aprendestes, você também vai aplicar para homens fiéis, que sejam idôneos, capazes de ensinar para outros. Então, o ensino da palavra de Deus, ele não é estático, ele não é conclusivo, ele é avançado, ele é crescente, e nós precisamos sempre treinar, e esses treinados vão treinando outros, e assim a obra do Senhor vai crescendo e vai expandindo. O fato é que, até a volta de Jesus, todos os cristãos, eu acho essa uma tarefa extremamente difícil, mas o Espírito Santo pode fazer, porque ele é o Espírito Todo-Poderoso, todos cheguemos à unidade da fé. Nossa, hoje você olha para a igreja e você vê uma disparidade enorme de nível de crescimento dentro da igreja de Cristo. Mas todos, a Bíblia diz, precisamos alcançar, atingir a medida da plenitude de Cristo. Porque a Bíblia diz que Deus quer que eu e você sejamos iguais a Jesus, porque aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem iguais a Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Amado, aqui há uma
uma situação muito interessante. Quando Jesus veio a esse mundo aqui, nascido da Virgem Maria, ele era unigênito do Pai, ou seja, filho único. Aqui ele viveu, pregou, realizou seu ministério, morreu numa cruz, pagou os nossos pecados, ressuscitou e agora ele sobe para o céu, não mais como unigênito, mas como primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Então, meus queridos, quero que você entenda uma coisa. O propósito de Deus para a sua vida e para a minha é que nós sejamos iguais a Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero afirmar algo muito forte. Se você e eu não alcançarmos a plenitude de Cristo, nós não vamos subir. Porque lá no céu é lugar de gente madura, de gente espiritual, de gente que aprendeu no tempo que passou aqui na terra, as lições, os ensinamentos do reino, para que possamos povoar os céus, tendo a cultura do reino, a cultura do céu, porque lá nós usaremos todos uma só língua, uma só fé, um só Senhor, que é Jesus, e um só Deus, que é o nosso Pai. Então, o desejo maior do coração de Deus e o seu propósito e o meu é nos esforçarmos para sermos iguais a Jesus. Então, não adianta vocês, mas é um nível muito alto, Jesus é maravilhoso, eu sei. Mas se ele diz que eu e você podemos alcançar esse nível, é porque nós podemos. Então, não vamos dar desculpas, não vamos nos eximir do crescimento, das responsabilidades que a vida cristã nos oferece. Agora, por que o Senhor quer que alcancemos essa maturidade? Ele diz aqui, porque o propósito é que não sejamos mais como criança, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza do homem que induzem ao erro. Então, veja bem, a pessoa que é criança espiritual, ela ainda não alcançou uma maturidade, ela não alcançou uma base, ela não alcançou uma cultura do reino que lhe faça resistir, que lhe faça discernir o erro. O diabo, ele se finge de anjo de luz para tentar confundir os filhos de Deus. Então, para um bebê espiritual, para uma criança espiritual, é fácil o diabo vir com aquela conversa mole e lhe convencer de fazer uma coisa errada. Mas quando você é uma pessoa madura, quando você é uma pessoa experimentada na palavra, você automaticamente vai detectar aquela ação maligna, vai repreender e vai mandar o diabo bater em retirada e você permanecerá firme naquilo para o qual Deus te chamou. Então ele não quer que nós fiquemos agitados para um lado, para outro. Tem uma igreja tal que tem lá uns profetas, a pessoa corre tudo para lá. Porque na outra igreja tal tem um apóstolo lá que está fazendo muito milagre. Deus não quer que você corra atrás de profeta. Eu costumo dizer, meus amados, que quem corre atrás de profeta leva profetada. O seu melhor profeta é o seu pastor, aonde você congrega. Deus tem levantado este homem para interceder por você, para orar por você, para ensinar a palavra, para lhe dar direção. Então, meus amados, não fique buscando profetas em outros ministérios que você não conhece, que você não sabe o fundamento. Não, recorra aonde Deus te colocou como membro, para ali você auxiliar a sua liderança, mas também ser ministrado, ser instruído na palavra de Deus. Então, o Senhor quer que nós devamos seguir a verdade em amor. Olha só, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então Deus quer que a gente, como pessoa, como cristão, cresça em tudo,
naquele que é o cabeça, que é Jesus, que é o nosso exemplo, que é o nosso modelo, é o cara o qual nós devemos seguir, né? E essa edificação, meus amados, é amor, porque o amor é a base da igreja. Não adianta você crescer intelectualmente e não crescer espiritualmente debaixo da humildade relativa aos filhos de Deus. Mas vamos também ver um outro texto muito interessante em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós temos no capítulo 11 do livro de Hebreus uma série de exemplos de homens e mulheres de Deus que são chamados heróis da fé. Então, Paulo está dizendo, depois que você leu os heróis da fé, que agora nós temos uma nuvem de testemunhas que passaram por problemas que eu e você passamos, venceram e hoje são mais do que vencedores. Então, o que o apóstolo Paulo nos instrui aqui, o autor do livro de Hebreus, é que nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Imagine você, um corredor de maratona, vai correr e aí ele pega uma melancia grande, bota no pescoço, pega a bandeira da igreja, pega a Bíblia, uma série de penduricalhos e vai correr a maratona. É claro que esse camarada não vai chegar muito longe, porque essas coisas pesam e atrapalham. É a mesma coisa na vida espiritual. Se você começa a pegar uma coisa ali, uma coisa acolá, outra coisa acolá, você vai se encher de acessórios desnecessários que vão lhe fazer paralisar. Então, Paulo está dizendo aqui que você deve se livrar desses pesos, desses atrapalhos e correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Mas ele também fala que nós precisamos nos livrar do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado todo dia bate na sua porta e ele chama. Ei, Eliezer, vamos hoje dar um devorteio por ali, por ali, por ali? E você vai dizer, não, eu sou de Jesus, eu não quero nada com o pecado. O pecado, para mim, já morri para o pecado, agora eu nasci de novo, nasci para Deus, eu quero agradar ao meu Senhor, eu quero fazer a vontade dEle. Então, meus amados, você e eu, que temos o Espírito Santo, temos condições de detectar. É claro que você tem. Quando o pecado bate na sua porta, você já sabe que aquela conversa mole, que aquele lero-lero é para lhe iludir, é para lhe enganar. Então você não dê trela, você simplesmente bate o pé e manda o pecado passar em retirada, que você não aceita nenhum tipo de conversa fiada. Você é um homem ou mulher de Deus, vai se firmar nas coisas de Deus. Então nós temos que nos livrar do peso que são muitas vezes colocados sobre nós. Um exemplo de peso é a religiosidade. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, quando na verdade são mandamentos humanos que os doutores fariseus da lei nem sequer carregava nenhum deles, mas impunha para o povo de Deus aquele peso, aquele fardo daquelas coisas que não levam a nada, pelo contrário, só nos embaraçam. Então, precisamos nos livrar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Mas não é só isso. Ele fala, corramos com perseverança. Eu costumo dizer, meus amados, que a vida cristã é uma corrida de obstáculos. Você que gosta de ver as Olimpíadas, então tem aquelas corridas, tem uns cavaletes no caminho, e os atletas têm que pular um por um até chegar ao final. Eu costumo dizer que a vida cristã também é assim. Ah, eu já pulei esse obstáculo, agora estou tranquilo. Não, tem mais outro ali na frente.
Agora, a boa notícia é que Deus nos dá força, sabedoria e condições para você pular cada obstáculo. Agora, qual é o segredo de você conquistar essa vitória? É olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Ele está lá na frente, lhe chamando: venha, meu bem, venha, meu filho, venha me acompanhar. Então, se você, meu querido, tirar os olhos de Jesus, você vai afundar. Isso aconteceu com Pedro. Pedro estava no mar da Galiléia com seus colegas e de repente viu uma grande tempestade, ventos fortes que batiam de frente com o barco que eles estavam. E de repente Jesus vinha andando sobre as águas. E aí o pessoal fica tudo apavorado: é um fantasma! Aí Pedro fala assim: ô Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até você. E o Senhor falou: vem. E Pedro teve a coragem, meus irmãos, de tirar o pé do barco e andou sobre as águas. Nenhum outro homem, a não ser Jesus, andou sobre as águas. Pedro andou. Mas o que aconteceu? Ele começou a olhar para Jesus, que estava à frente dele, mas o vento era muito forte, as ondas faziam muito barulho, e Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para baixo. Imediatamente ele afundou. Mas aí ele clamou: Senhor, salva-me! Jesus foi até ele, pegou pela mão e trouxe para a superfície. E aí ele pergunta: por que duvidastes, homem de pouca fé? Então, nós, na nossa caminhada do dia a dia, jamais poderemos tirar os olhos de Jesus. Do contrário, nós corremos o risco de afundar. Então, quando você olha para Jesus, você ganha força, você ganha disposição para pular mais cada um daqueles cavaletes. Então, a corrida é uma corrida com perseverança. Você não pode pular 3 cavaletes e desistir. Não, não. Você tem que continuar pulando e caminhando. Agora, quando você olha para Jesus, ele te fortalece, ele te dá condições de você caminhar, de você pular e estar sempre disposto, bem animado. Agora, olhando para o autor e consumidor da nossa fonte, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, qual era a alegria de Jesus? Ver os filhos do homem salvos, ele ser o primogênito de muitos irmãos. Então, a alegria de Jesus em ver a humanidade salva fez com que ele suportasse a vergonha. Porque, meus amados, a cruz é vergonha. É uma coisa que o mundo não aceita. É uma coisa que Jesus sofreu e passou isso por amor a você e a mim. Então, por causa da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha que ele teve que passar. Então, veja bem, correr a carreira cristã é algo desejável, não tem como você se livrar disso. Ô Senhor, tira essa corrida de obstáculo do meu caminho. Não vai tirar. Por quê? Nessa corrida de obstáculos, Deus vai tratar com você e comigo. Vai nos ensinar muitas coisas, vai nos fazer compreender muitas coisas que, do contrário, você não compreenderia. Agora, veja só, Filipenses 3, de 3 a 21, Paulo conta a sua experiência cristã. Eu acho isso muito interessante pela postura que Paulo diz aqui. Ele fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele está falando de maturidade espiritual. Imagina, se Paulo acha que ele não alcançou, imagina eu, tadinho. Mas uma coisa eu faço, e essa eu também tenho que fazer. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Meu amado, o passado já era. Passado não te leva em lugar nenhum. Passou, acabou, vem coisa nova pela frente. Ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. A vida cristã, meus amados, é aqui mais uma carreira, mais uma caminhada, mais uma experiência de Paulo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O grande barato é que cada corrida que eu e você participamos no reino de Deus tem uma recompensa. No mundo natural,
os corredores ganham uma coroa de louro, uma coroa de folhas. Mas no reino de Deus, a coroa é de ouro, é uma coroa imarcessível, é uma coroa a qual nós vamos entregar para o nosso Deus Todo-Poderoso quando nós lá no céu chegarmos. Então, aqui na vida espiritual é sempre luta, é sempre correria, é sempre batalha. E, eu já andei 20 quilômetros, já cheguei lá. Não. Você não chegou a nada. Você tem que prosseguir, você tem que continuar, porque há um prêmio à sua disposição no final da corrida e nós precisamos alcançar isso. Agora, uma coisa que Paulo fala que eu acho muito interessante. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também Deus te esclarecerá. Veja bem, nós fomos desenvolvidos para termos os mesmos pensamentos em Cristo. Mas Paulo está respeitando aqui as limitações de cada um. Ele diz, olha, eu já cheguei aqui a 100 quilômetros, você está em 70, não despreze aqueles outros 30 que você vai caminhar para alcançar o objetivo. Então, se você pensa diferente de mim, fica tranquilo, porque Deus vai te esclarecer na hora certa. Não tente enfiar as coisas a goela abaixo das pessoas, querendo forçar as pessoas a entender de qualquer maneira. Deus tem um método educativo extremamente maravilhoso, pois o nosso professor é o Espírito Santo de Deus. E ele tem paciência, ele tem amor, ele tem perseverança e sabe perfeitamente como nos instruir nas coisas do Senhor. Agora, Paulo adverte o seguinte: tão somente vivamos de acordo com o que nós já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a você. Na vida cristã, nós temos uma escala de progressão e de valores. Então, algumas pessoas já alcançaram um determinado nível e outros ainda não. Então, você que já alcançou o teu nível, não menospreze aquele que ainda não alcançou. Não critica ele, não fala mal dele. Deixe que ele também vai chegar aonde você chegou. Porque a Bíblia diz que todos nós teremos a plenitude de Cristo. Então, uns mais rápido, outros menos rápido, mas o que a gente não pode fazer é criticar as pessoas que pensam diferente de nós. Amado, existem muitas igrejas na terra. Todas elas são de Jesus. Umas têm umas linhas diferentes das outras e você tem que aprender que não só a sua igreja é igreja de Cristo, porque outro que é diferente de nós, vamos respeitar, vamos conviver, mas não vamos criticar, falar mal, porque se você critica a igreja de Jesus, você está criticando o próprio Senhor. E isso não é nada bom. Deus não vai ficar nada satisfeito em você fazendo essas acepção de pessoas. Então, o apóstolo Paulo diz aqui que nós precisamos respeitar o nível espiritual em que cada um se encontra. Se um camarada ainda está lá atrás, tenha paciência, porque ele também vai chegar no momento certo, na hora certa. Agora, uma coisa que ele nos chama muita atenção é o seguinte: pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Aí é que está. Uma coisa que eu e você não podemos desconsiderar é a mensagem da cruz. A cruz é escândalo para um, a cruz é decepção para outros, mas para nós que cremos em Deus é o poder da ressurreição, é o poder da salvação. Então, para essas pessoas que vivem de maneira aleatória, de maneira descomprometida, ele diz que o destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Querido, eu e você hoje vivemos aqui na terra. Então, como tal,
nós não podemos nos livrar das coisas dessa terra. Porém, nós temos que pensar nas coisas lá do alto. Colossenses, capítulo 3, de 1 a 3, diz: se ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto, porque quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Então, se você é de Deus, não fica apegado às coisas da terra. Por quê? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, comprar alimento? Sim, mas nós temos que entender que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Observe o seguinte, comer é importante, mas não é tudo. Então, devemos nos preocupar com as coisas terrenas até certo ponto. Eu tenho que trabalhar, senão eu não consigo ganhar dinheiro e comprar alimento para minha casa. Mas eu não posso pensar só nisso. Tem gente que se nega a trabalhar no reino, na igreja, porque está muito envolvido com as coisas do mundo, com as coisas seculares, só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em ficar rico, só pensa em trocar de casa, só pensa em trocar de carro. Querido, isso não é o mais importante. Até se você pode, faça. Mas você não pode fazer disso a sua bandeira, a sua prioridade número 1. Lá em Mateus 6,33, Jesus é muito claro. Os apóstolos estão tendo uma discussão entre eles, como é que faz, como comeremos, como beberemos, como nos vestiremos. E o Senhor falou assim, ei, para. Não se preocupe com essas coisas, porque Deus sabe de tudo que você precisa. Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. O que serão acrescentadas? Comida, bebida, roupa e as coisas do cotidiano. Às vezes você encontra com uma pessoa e fala, ô irmão, você nunca mais foi na igreja? Pois é, irmão, estou correndo atrás da máquina para ganhar dinheiro, pagar as contas. Ei, você precisa ter equilíbrio, precisa fazer as coisas com moderação. Trabalhar é bom? Claro que é, mas Deus deu o próprio exemplo. Ele trabalhou 6 dias, mas no 7º ele descansou. Então, eu e você não podemos trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, 4 semanas no mês. Não. O Senhor tem um dia de descanso. Aqui no Brasil, nós usamos o domingo como um dia de descanso. Em Israel, eles usam o Shabbat, o sábado. Então, quanto ao dia, eu acho que isso não é importante. Mas você tem que tirar um dia da semana para cultuar a Deus, para adorar o Senhor, para aprender a palavra, para ter comunhão com os irmãos. Então, nós não podemos prescindir desse fator descanso, porque Deus não se cansa. Ele não precisava de um dia de descanso, mas ele fez isso para dar exemplo a você e a mim. Quem trabalha demais, meus irmãos, não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, veja bem, trabalhar é bom, claro. A Bíblia diz, se aquele não trabalha, também não coma. Agora, também não é você enfiar a cara num trabalho o mês inteiro, não parar para descansar. Você tem uma família para cuidar, você tem uma igreja para servir a Deus, você tem um Deus que merece ser cultuado por ti e por mim. Então, a gente precisa ter uma vida de equilíbrio, dosada, ter a hora do trabalho, a hora do descanso, a hora do lazer, a hora da devoção. Então, amados irmãos, nós precisamos deixar as coisas de Deus em primeiro lugar. As coisas da terra são importantes? São, não pode dizer que não, porém não são prioridades. Larga as coisas terrenas de lado e se fixe nas coisas do soberano. Por quê? Por uma razão muito simples, amado. Olha só o que diz aqui. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amados, a Bíblia fala lá em Hebreus 11:39,
que os heróis da fé, embora cumpriram a sua missão e foram gloriosamente reconhecidos, eles não alcançaram o cumprimento da promessa. Por quê? Porque Deus separou coisa superior ao nosso respeito, nós estamos vivendo agora, para que eles, os heróis da fé, sem nós que estamos vivendo hoje, não fossem aperfeiçoados. O que eu entendo que seja, não conquistou esse galardão? É o corpo glorificado, irmãos. A Bíblia diz que nós seremos arrebatados. Glória a Deus por isso. Porém, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu e você não vamos chegar no céu antes daqueles que já morreram e que estão aguardando a nossa subida para ser ressuscitado. Então, todos os que morreram em Cristo vão ressurgir com corpos gloriosos e vai nos encontrar nos ares para a grande celebração das bodas do Cordeiro, que é a festa de casamento do noivo Cristo com a sua noiva, a igreja. Ah, meus amados, esse vai ser um dia glorioso, aliás, um dia que vai durar 7 anos, porque enquanto a terra estará vivendo aqui as agruras da grande tribulação, que vai durar 7 anos, nós estaremos no céu, participando dessa festa de casamento com Jesus, chamada as bodas do Cordeiro, pelo mesmo período. Porque no final dessa festa de casamento, nós vamos descer essa terra com Cristo para derrotar os inimigos de Israel, que vão estar sitiando Israel para aniquilar com a nação de Israel. Nesse tempo, os israelitas vão dobrar o joelho e vão clamar pelo Messias. E o Messias virá, juntamente com os santos, os anjos e nós, os que fomos ressuscitados ou arrebatados, porque nós vamos, a partir desse momento, dar início ao reinado milenar de Cristo. E nesse reinado, eu e você vamos estar reinando com Cristo lá na cidade santa de Jerusalém. Então, será algo poderoso. Então, todos que foram nascidos de novo, que morreram com Cristo, vão ressuscitar e vão se reunir conosco, os que fomos arrebatados, para a festa das bodas do Cordeiro, que será algo poderoso, algo tremendo que nós vamos experimentar. Então, para isto, nós precisamos ansiar a volta de Jesus e entender que essa terra que eu e você vivemos, nós somos forasteiros e peregrinos. Aqui não é o nosso destino, aqui não vai ser a nossa morada definitiva. A Bíblia diz que o Senhor vai criar novos céus e nova terra. A Jerusalém celestial vai descer dos céus para ficar nessa nova terra que o Senhor já criou. E ali será uma cidade com 1.400 quilômetros de extensão, largura, altura, profundidade, e ali nós vamos morar para sempre com o Senhor. Ali haverá uma árvore no meio da praça, a árvore da vida, e nós vamos comer o fruto uma vez por mês, e dessa água, dessa árvore, nasce o rio de Deus. Ah, meus amados, vai ser um lugar maravilhoso. Lá não vai haver noite, porque o Cordeiro brilhará em todo o tempo. Você não precisará mais dormir como você faz aqui. Lá nós vamos estar o tempo inteiro acordado, o tempo inteiro adorando, o tempo inteiro louvando ao Senhor. Ah, queridos, vai ser um tempo primoroso. Então nós temos que viver essa terra, mas pensando no céu, pensando na nossa morada. A nossa pátria não é Brasil, não é planeta Terra. A nossa pátria é a pátria celestial, que Jesus foi preparar para nós, para vir nos buscar e nos levar para estar com Ele lá. Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lhe teria dito. Eis que vou preparar lugar, e quando eu voltar, receberei vocês para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Meu amado, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa estar com Jesus
em todo tempo, em definitivo, sem mais perigo de correr em pecado, em desagradar o Senhor. Então, nós temos que viver nessa terra de olho na pátria celestial, porque é para lá que eu e você vamos. Então, vamos glorificar a Deus, vamos obedecer a palavra, vamos fazer o que é grato ao Senhor, porque é para lá que nós vamos. Então, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem a salvação. Então é um trabalho teu e meu divulgar esse evangelho da salvação, levar esse evangelho a mais pessoas, falar dessas maravilhas que eu falei hoje aqui, para motivar o nosso coração a estar sempre, permanentemente, na presença do Todo-Poderoso. Amados, vamos ter uma palavra de oração. Deus, como é gostoso, como é bom saber o nosso futuro. O nosso futuro está firme no Senhor. Nós não precisamos mais, Senhor, correr atrás disso ou daquilo, porque o Senhor é o nosso bem maior. Tendo o Senhor, não precisamos de mais nada. É bom saber, Pai, que vale a pena viver uma vida aqui na terra de restrições, de negações, mas de obediência plena, de entendimento completo, de servir a um Deus que é vivo, que é todo-poderoso. Senhor, naquilo que eu não consegui me expressar adequadamente, eu peço que o Espírito Santo complete a obra no coração dos irmãos. E que cada um aqui, Pai, receba algo poderoso da parte de Deus, para que nós possamos, Senhor, ter alegria, prazer nessa vida aqui terrena, de olho na vida celestial, que vai ser extremamente maravilhosa. A Ti, Pai, nesse momento, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, agora é a hora de você provar o seu amor ao Senhor, entregando uma semente de amor no reino de Deus. Hoje é muito simples, é muito prático, você faz um Pix agora. Pega aí o seu telefone e digita esse número que eu vou te dar. 41 99979 6625 e faça a sua oferta de amor. Querido, Deus não precisa da sua oferta, mas eu e você precisamos semear para colher. A vida é simples e é cheia de princípio. Quem não semeia não colhe. Então, se você está precisando de uma colheita abundante, uma colheita maravilhosa, faça a sua semeadura, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Quem não semeia nada, que é a realidade da grande maioria, também não colhe nada. Então, meus amados, deixa de ser cabeça dura e plante agora a sua semente no reino. Eu vou repetir o número: 41 99979 6625. E Deus vai se alegrar de você e vai te dar uma grande colheita para a honra e glória do nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, aquele e aquela que nesse momento estão fazendo o seu Pix para esse número que foi fornecido. Que o Senhor os faça prosperar abundantemente, com saúde, com alegria, com paz, com prosperidade. Meu querido, se essa palavra lhe edificou, eu quero lhe pedir que compartilhe ela com mais 5 pessoas que possam ter o privilégio também de receber essa ministração. Faça a sua inscrição no nosso canal, AP Eliezer e a JPV. E também sinalize aí com o seu ok, com o seu joinha, para que você possa ser notificado todas as vezes que uma palavra nossa for ao ar pelo YouTube. E desde já, querido, nós damos a Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Abençoa, papai, cada um daqueles que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém e amém.